Sejam muito bem-vindos. Pessoal, vou me iniciar essa série hoje aqui, falando sobre dor no ombro. Eu quero tentar abordar aqui, desde a avaliação até o tratamento, tá certo? Vai ser, na verdade, uma série de aulas. Então, eu peço aqui já que você contribua, né? Vai ser de muita valia se você puder já deixar o like nesse vídeo, comentar aqui se você está apresentando alguma dificuldade, se você até mesmo já usava aqui todo o pensamento, toda a filosofia de tratamento que eu vou falar nesse vídeo aqui, né, durante esse vídeo, para o tratamento da dor no ombro nos seus pacientes, tá? Então, já me dá essa ajuda aí, se inscreve nesse canal, deixa o like aqui nesse vídeo e faz esse comentário aí, porque vai ajudar bastante aqui na divulgação do nosso canal, beleza? Pessoal, primeira coisa que vocês que eu preciso falar para vocês é sobre as nossas redes, tá certo? Se você ainda não sabe, nós temos aí Instagram, TikTok, Kawaii, todas as redes. Então, o nosso arroba aí é sempre o mesmo para todas elas, tá? Então, se você quiser também dar essa força aí, seguir a gente lá em todas as redes, eu também vou ficar muito agradecido, tá certo? Isso aí vai ajudar bastante. Tranquilo? Vamos começar, pessoal. Dor no ombro. Eu acredito que não seja novidade para vocês. Se vocês assistiram o meu vídeo sobre ciático, eu sempre falo isso, tá certo? Nenhum problema no corpo, ele deve ser olhado com olhar de funil, tá certo? Você não pode afunilar a sua visão e focar somente naquele local que você identifica a lesão, tá? Assim como muitos médicos fazem, tá, pessoal? O exame de imagem, ele é muito válido, né? Mas ele só identifica a lesão. E aquilo ali é a consequência e não a causa real do problema. Então, é por esse exato motivo que essa frase, ela se torna tão real assim. A dor no ombro não é só um problema local. Ela é um reflexo de um sistema problemático. Tá, pessoal? Então, você precisa aprender a avaliar de forma inespecífica, na verdade, integrativa, todo o corpo e tentar fazer essas correlações, né, identificar essas correlações, como é que o sistema ele pode levar a uma disfunção no ombro, por exemplo, tá? E eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui, mas a aula de avaliação, eu acredito que ela vai ser até mais válida, porque eu tenho certeza que tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui vai acabar já sendo muito, né, do conhecimento de todos vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês é sobre a hierarquia dos tecidos e como é que ele funciona. Olha só, imagina o seguinte, o movimento aí de elevar o braço, seja para o lado, para cima, todo o movimento do ombro, que envolve o ombro, ele precisa de uma condição favorável de todos os sistemas, pessoal, do sistema locomotor, tá? Eu vou colocar aqui noutra cor, fica mais fácil para vocês visualizarem. Ela precisa ali de condições favoráveis no sistema locomotor, tá? Eu preciso ter músculos que apresentam um equilíbrio para que esse movimento ele aconteça. Vocês entendem que se existe, por exemplo, um músculo aqui que esteja em situação de espasmo, como um peitoral maior, como um trapézio, como o serrate anterior, como o latíssimo do dorso, ele vai prejudicar o movimento de alguma forma, tá? Então, identificar esse músculo que está em condição espasmada, que está ali apresentando uma rigidez tecidual, é muito importante, tá? E aplicar técnicas nesse tecido que faz parte ali, principalmente do sistema locomotor, vai ser muito válido e geralmente é o que você vai encontrar com maior prevalência, tá? Geralmente vai ser um desequilíbrio muscular, uma reação espasmódica, um músculo com rigidez tecidual, com rigidez causada ali por um espessamento do tecido conjuntivo, tá? E isso vai ser extremamente válido. Uma reatividade gama, tá? Então, tudo isso aí, uma hiperatividade gama, na verdade, tá? Então, tudo isso aí você precisa avaliar e verificar no seu paciente, tá? A avaliação do sistema locomotor é muito importante, tá? E o sistema visceral também, pessoal. Se você tem um estresse visceral, por exemplo, você pode levar a uma hiperatividade, né? Na verdade, uma sensibilização das raízes cervicais, por exemplo, e fazer esse paciente aqui ter um sistema nervoso autônomo com irregularidade, tá? Apresentar uma simpaticotonia, por exemplo, e acabar trazendo aqui uma reação de rigidez tecidual, né, e de hiperatividade da musculatura que envolve aqui a escápula, por exemplo, tá? O trapézio superior, o elevador da escápula. Então, aquele paciente que ele é mais nervoso, que ele é mais retraído, que ele tem os ombros mais superiores, por exemplo, aquele paciente ali ele pode ter uma condição visceral, tá? E essa condição visceral esteja sensibilizando as raízes cervicais dele e fazendo, alterando mecanicamente, funcionalmente esse movimento do ombro, tá certo? Também é muito importante pensar no sistema nervoso central, o sistema craniano, tá? Existem memórias que são guardadas inespecificamente no cérebro, tá? Que podem levar você a adaptações do movimento
que muitas vezes são negativas, e essas adaptações de movimento negativas levarem você a alterar a mecânica funcional do ombro, por exemplo, tá? Então essa parte somatoemocional, ela também cabe aqui, a psicobiologia, ela cabe aqui, e você precisa avaliar tudo isso, pensar em tudo isso. Tá, tranquilo? E todos esses sistemas, eles apresentando ali um respeito e uma condição favorável ao movimento, você vai ter o movimento livre, tranquilo, tá? Não vai tensionar nenhum tecido que acabe prejudicando esse movimento, tá certo? E isso aí a gente pode considerar uma saúde, né, homeostática ali dos tecidos para aquele certo movimento. Tranquilo? Então vamos dar uma revisada aqui, pessoal, sobre a mecânica, na verdade, a anatomia funcional do ombro, tá? Esse vídeo aqui não vai ser o melhor vídeo possível para isso, tá? Eu vou só comentar aqui alguns pontos principais e você pode encontrar aí diversos canais que já fizeram um vídeo muito mais detalhado e muito mais aprofundado sobre anatomia, tá? Eu vou realmente relacionar aqui apenas estruturas que têm uma relação mais importante com a dor no ombro, tá certo? Então, pessoal, vocês precisam entender, né, principalmente aí sobre a relação que existe aí entre o acrômio, né, e o movimento do ombro, tá? Esse espaço aqui subacromial, ele é muito importante que exista, né, para que você consiga realizar os movimentos e não acabe acontecendo uma compressão aqui sobre os tecidos que estão abaixo dele, como a bolsa subacromial e também o tendão do supraespinhal, beleza? Essas duas estruturas aí são as que mais realmente vão sofrer com a redução desse espaço. Tranquilo? Aqui também nós temos a clavícula. Essa clavícula aqui, gente, através dessa articulação, né, ela pode também prejudicar esses movimentos escapulares, tá? Então, só que isso aqui é uma coisa mais, como é que eu posso dizer, menos comum de acontecer, tá? Então a gente vai dar aqui realmente uma ênfase maior do que seria realmente mais comum de você encontrar na sua prática clínica. Aqui nós temos também o processo, aqui nós também temos o processo coracoide. Essa estrutura óssea aqui é muito importante, tá? Porque daqui vai sair as fibras do peitoral menor, que é um músculo muito importante para a mecânica funcional do ombro, porque se ele apresenta uma reação de espasmo, uma reação realmente de hiperatividade gama, ele apresenta ali um estresse, ele pode acabar levando a uma anteriorização dessa escápula e posicionando o acrômio aqui, aquela estrutura que eu falei para você, né, que apresenta ali, que deve apresentar o seu espaço de forma anteriorizada, tá? E essa anteriorização da escápula vai posicionar o acrômio em cima, realmente, da cabeça do húmero. Então, quando você fizer o movimento aqui de elevação desse braço, tá? De elevação lateral, frontal desse ombro, de flexão, abdução, você vai acabar esbarrando aqui a cabeça do húmero, tá? Então vale aí dar esse destaque para essa estrutura, que vale aí a atenção devido a esse músculo que é muito importante na sua mecânica, tá bom? Aqui nós também temos o tendão aqui da cabeça longa do bíceps, que pode sofrer aqui por um espessamento das bainhas que o revestem, né? O que nós chamaríamos aí realmente de uma tenossinovite da cabeça longa do bíceps, ou até mesmo desse ligamento aqui coracomeral, né? Ou desse ligamento aqui transverso do húmero, tá, pessoal? E esse ligamento aqui, ele pode sofrer um espessamento quando ele acaba sendo muito estressado, irritado aqui por esse impacto subacromial, tá certo? E esse espessamento desse ligamento, dessas bainhas, podem levar ao não deslizamento. Você acabar perdendo a complacência desse tendão aqui da cabeça longa do bíceps no canal da sua bainha e também do ligamento. Tranquilo? Aqui nós também temos, pessoal, da parte muscular, eu acredito que no próximo slide aqui a gente vai conseguir encontrar uma imagem melhor para falar mais sobre o complexo muscular aqui do ombro. Nós temos que dar uma ênfase muito grande aqui sobre a coifa, na coifa, né, do manguito rotador. Tudo isso aqui, gente, parece até ser um músculo só, né? Mas, na verdade, é a união dos tendões da coifa do manguito rotador. Isso daí é a estrutura mais importante quando nós pensamos em dor no ombro. Porque o tendão do supraespinhal, aqui em cima, ó, vocês vão encontrar aqui, ó, é o tendão que mais vai sofrer pelo atrito aqui, né, do acrômio na cabeça do húmero, tá? Na possibilidade de uma redução desse espaço subacromial. Tranquilo? E também aqui nós temos os músculos infraespinhal, redondo menor, tá? E também subescapular aqui numa visão anterior, que pode sofrer muito por esforço repetitivo, tá certo? Essa musculatura aí, se você apresentar uma disfunção, um desequilíbrio muscular pelo restante do corpo, que altere a mecânica do ombro e faça ele fazer mais força do que deve, como por exemplo,
o músculo latíssimo do dorso, ele pode levar a um estresse maior do subescapular, por exemplo, tá? O peitoral maior, ele pode levar a um estresse maior dos rotadores externos, tá certo? Então, havendo esse desequilíbrio, por exemplo, você pode acabar tendo um estresse maior, uma demanda maior desses músculos e, consequentemente, uma lesão por esforço repetitivo. Um caixa de supermercado, por exemplo, ele tem uma hipersolicitação desses músculos que fazem a rotação externa e até mesmo da rotação interna também, dependendo da forma com que ele se posicione frente à mesa ali, à esteira do caixa, por exemplo, tá? O professor que sempre escreve no quadro, né, que utiliza daquele modelo mais antigo ali da aula, que ainda utiliza a escrita no quadro para passar aquela informação para os seus alunos, ele vai estar estressando essas musculaturas constantemente, tá? E pode levar também a essa lesão por esforço repetitivo. Então, geralmente, essas lesões nos rotadores laterais e também nos rotadores mediais do manguito rotador vai acontecer por estresse repetitivo, tá certo? Uma LE ou uma DORT, tranquilo? E nós temos aqui, como eu falei para você, a bursa, né, subacromial, tá? E também o manguito rotador, que na verdade aqui é só o ventre do supraespinhal, tá? Mas nós temos aí realmente mais músculos envolvidos. Na verdade são 4, tá certo? Subescapular aqui na visão anterior, o infraespinhal, porque está abaixo aqui da espinha da escápula, tá? E também o redondo menor, tranquilo? Esses músculos aí, eles fazem parte do manguito rotador e eles precisam ter uma atenção maior. Porque você tendo, principalmente desses músculos aqui que se posicionam abaixo da espinha e também o subescapular, uma boa ativação deles, você vai ter uma inferiorização da escápula, você vai ter uma inferiorização aqui da cabeça do húmero e vai ter um aumento do espaço subacromial. Então, vai ter ali condições mais favoráveis para o movimento, sem tanto impacto, tá? Então, fortalecer esses músculos é de extrema importância, tranquilo? E você não pode ter, inclusive, uma hiperatividade do supraespinhal, por exemplo. O supraespinhal estando hiperativo, que eu vou até falar para vocês daqui a pouco como é que isso acontece, você pode ter, nesse caso, uma superiorização da cabeça do húmero, tá? E isso vai acontecer na grande maioria das pessoas que desenvolvem dor no ombro, porque existe também o deltoide, que vai se localizar aqui por fora, né? Que ele vai ajudar nisso, porque ele sempre vai ser mais forte, na grande maioria das vezes, do que o manguito rotador. Então, esse desequilíbrio estando ainda mais intensificado, né? Ele pode levar ainda mais superiorização da cabeça do húmero e, infelizmente, a um aumento do impacto subacromial, tranquilo? Então, guardem essas informações aí, porque são realmente muito importantes. Como é que isso vai acontecer, gente? Essas hiperatividades. Pessoal, vocês sabem, né, que existem aqui diversos músculos que estão envolvidos com o movimento do ombro e também da escápula, né, que o ombro ele é formado por esses dois ossos, né, o húmero e a escápula. Então, nós não podemos pensar somente nos músculos que se inserem na escápula e no húmero, tá? Da escápula para o húmero ou vice-versa. Nós também temos que pensar nos músculos que se inserem em apenas um dos dois ossos, tá? Como o romboide maior aqui, ó. Deixa eu alterar a cor aqui, pessoal, pra vocês conseguirem ver melhor. Como o romboide maior, como o romboide menor, como o elevador da escápula, como o trapézio, por exemplo, tá? Nas suas fibras aqui, principalmente superiores. O latíssimo do dorso, gente, que tem aqui, ó, a saída, né, da lombar, tá? Na transição tóraco-lombar e até lá na crista ilíaca e sobe em direção aqui ao ombro, tá? Esse músculo ele também é muito importante, tá? Porque ele pode impedir o movimento de elevação do ombro e levar a um estresse muito grande do supraespinhal, por exemplo, tá certo? Então, avaliar tudo isso aí vai ser muito importante. Nós não podemos pensar apenas nos músculos do manguito rotador e no deltoide, por exemplo, tá? Porque simplesmente sai da escápula e se insere no húmero ou vice-versa. E esses músculos eles podem apresentar algum desequilíbrio, alguma hiperatividade gama, alguma reação espasmódica em consequência de uma disfunção do sistema nervoso periférico ou até mesmo central. Porque nós temos aqui as inervações de todos esses músculos saindo da nossa cervical, por exemplo. E em alguns casos aí, alguns músculos até das primeiras vértebras torácicas, tá? Essas vértebras aqui, pessoal, saem raízes que vão inervar todos esses músculos e vão passar ali até a ponta dos dedos, tá? E pode levar a adaptações musculares que o nosso corpo ele cria essas adaptações para tentar proteger
o nosso corpo de uma possível lesão, tranquilo? Então, avaliar as estruturas cervicais que podem estar sofrendo uma radiculopatia, por exemplo, uma síndrome compressiva por conta de uma hérnia de disco, ou simplesmente uma síndrome facetária que esteja sensibilizando essa raiz nervosa, é extremamente importante para que você consiga dar condições favoráveis para uma boa intercomunicação entre o sistema nervoso central e periférico e também o músculo, tá certo? Essa comunicação ela é muito importante para que você tenha um movimento realmente adequado, tá? Um movimento confortável, na verdade, um movimento favorável para uma mecânica livre e totalmente aceitável, né, para uma máxima amplitude de movimento, tranquilo? Então você pode estar avaliando aqui também os segmentos cervicais, você pode estar fazendo os testes de compressão nessas estruturas, né, para ver se esse paciente aqui ele apresenta algum tipo de síndrome compressiva, radiculopatia de alguma dessas raízes. Você pode estar fazendo os testes aí de compressão cervical, você pode estar fazendo os testes de fechamento aqui de forame, tá? E também você pode estar testando os músculos que podem estar de alguma forma envolvidos com esse movimento, tá certo? Então, fazer ali os testes de movimento, pedir para o seu paciente realizar todos os movimentos em todos os planos de movimento do ombro é extremamente importante para você avaliar a mecânica e conseguir identificar assimetrias de movimento entre um lado e outro, por exemplo, tá? Ou então, identificar o movimento que esse teu paciente está sofrendo uma dificuldade para a realização e pensar ali em qual que pode ser o músculo que esteja afetando esse movimento, tranquilo? Então, eu vou mostrar tudo isso aí no vídeo na avaliação, tá, pessoal? Então, não se preocupe. Então, pensando nisso, né, que nós damos aí uma atenção especial para o que muita gente chama de cadeia, trilhos miofasciais, tá? A literatura fala um pouco negativo, né, em relação a essas cadeias musculares, essas cadeias lesionais, mas o que se observa na prática, gente, é que quando um paciente ele realmente apresenta uma disfunção, uma rigidez tecidual, ele vai apresentar disfunção no movimento, ao tensionamento de toda essa cadeia, tá? Então, na prática, nós vemos isso, e quando nós levamos isso para o tratamento, é extremamente válido, e a pessoa, o paciente lá, está sofrendo com dor, ele acaba respondendo muito bem, tá? Então, talvez a literatura ela apenas não tenha ainda encontrado meios para testar um público e verificar que isso daqui realmente existe, tranquilo? Então, como eu falei lá para vocês, por exemplo, uma disfunção aqui na cervical pode levar a uma hiperatividade aqui, do músculo elevador da escápula, e ele compartilha a mesma fáscia do supraespinhal, pessoal. Então, se você tem uma hiperatividade aqui desse músculo, você também vai ter uma hiperatividade, né, e principalmente uma dificuldade à extensão, né, desse músculo, porque você vai tensionar toda a fáscia. A fáscia, pessoal, você precisa entender, se você ainda não entende sobre os princípios, né, relacionados à fáscia, de tensegridade, né, a biotensegridade, na verdade, para que você consiga entender que não tem como você movimentar nenhuma parte do seu corpo sem um movimento sistêmico, tá certo? Acontece um movimento realmente sistêmico no corpo inteiro e a face ela precisa aceitar esse tensionamento, senão você vai acabar apresentando dor ao movimento, tá, pessoal? A face ela faz parte lá do sistema locomotor, né? E essa hierarquia tecidual ela precisa ser respeitada, como eu falei para vocês, tranquilo? Então, uma disfunção cervical, por exemplo, pode levar a uma hiperatividade supraespinhal e, como eu falei para vocês, se ele está hiperativo, se ele está com uma reação espasmódica, ele vai levar a uma superiorização aqui, da cabeça do húmero, tá? E vai reduzir o espaço subacromial. Então, quando você levantar o braço, ele vai esbarrar e vai lesionar o postcisalhamento, o tendão desse músculo, tranquilo? E outra coisa que pode acontecer também, feito eu falei para vocês, é o peitoral menor, tá? O peitoral menor ele pode levar a uma anteriorização da escápula. Olha só, pessoal, isso aqui que eu falei para vocês, Isso aqui é uma anteriorização da escápula. Então, o processo do acrômio aqui, ele foi realmente para cima do ombro, tá? Então, quando você vai realizar o movimento ali de elevação do seu braço, ele vai empancar nesse acrômio, tá? Então, isso vai acontecer demais. Vocês vão observar demais que o paciente que ele tem um ombro muito anteriorizado, tá? Ele tem um ombro muito para frente. Esse é o paciente que tem uma hiperatividade, que ele tem uma dificuldade na extensibilidade das fibras do peitoral menor. Então, fazer técnica de stretch, por exemplo, fazer uma técnica de mobilização miofascial do tecido mole, né, uma técnica de liberação desse músculo é extremamente válida, tá? Você não vai conseguir tocá-lo diretamente, muito difícil, mas
você pode estar conseguindo fazer, aplicar técnicas aí, como o dry needling, por exemplo, como stretch, como muitos outros, para todos esses músculos, e eu vou mostrar tudo isso na parte do tratamento aqui relacionado ao ombro, tranquilo? E vocês precisam verificar aqui também, ó, que existem outros trilhos faciais, né, e cadeias ali, que podem estar envolvidos também com esse movimento, tá? Nós temos aqui, ó, a linha posterior do membro superior, tá? Que envolve aí o trapézio, o deltoide, tá? Então essas estruturas aqui, ó, podem levar a uma superioridade também do ombro, e vocês sabem que aqui existe o latíssimo do dorso, por exemplo. Então, se você tem aqui uma superioridade desse ombro, e você tem aqui uma hiperatividade, né, também do latíssimo do dorso, ou simplesmente uma fraqueza dele, ou até mesmo uma fraqueza dele, você vai ter disfunções também no ombro, tá? Se você tem uma hiperatividade do trapézio e tem uma fraqueza aqui do latíssimo do dorso, esse ombro ele vai superiorizar. Tranquilo? Então vai alterar a mecânica de volante escapular, que eu vou falar já para vocês. Se você tem um trapézio que não está ativo, está extremamente fraco, você vai também ter o movimento de volante escapular desequilibrado, porque o serrate anterior e o romboide, né, e o elevador da escápula, na verdade, ele vai ter que fazer mais força do que deve. Tranquilo? Então, tudo isso aí vocês vão conseguir entender já como é que isso acontece. Tranquilo? Então, aqui é mais uma imagem do peitoral menor, para vocês verem onde é que ele se insere ali, né, no processo coracoide. Tá? Então, ele vai levar essa anteriorização da escápula. Tranquilo? Aqui, outra possibilidade miofascial que é muito importante é da linha espiral. A linha espiral, gente, ela vai ter correlações com muitas disfunções pelo corpo. Muitas, mas muitas mesmo. Essa linha espiral, ela se insere, ela partilha ali, né, a fáscia tóraco-escapular, tranquilo? Então ela também pode impedir o movimento dessa escápula, tá? Através de uma possibilidade de aderência, né? Uma redução da extensibilidade desse tecido facial, e você acabar tendo o movimento escapular prejudicado. E eu vou falar já para vocês que o movimento do ombro, pessoal, aqui, ó, ele é uma parte feita pela escápula, tá? E a outra parte feita realmente pelo ombro, tá? A outra parte é feita pelo ombro. Então, se você não tem esse movimento escapular junto, você não vai conseguir fazer o movimento do ombro, tá? Com máxima amplitude, porque realmente ele vai impedir, tá certo? Eu vou mostrar para vocês agora no próximo slide, provavelmente. Não, aqui a gente ainda vai falar um pouco mais sobre os desequilíbrios, né? Os desequilíbrios do sistema facial vão levar a adaptações. E essas adaptações aqui que vocês estão vendo aqui nesse nosso esqueleto é justamente o que vai levar às lesões de consequência, né? A lesão do ombro, do mangueto rotador, a lesão ali na síndrome de impacto, vai levar a uma dor no joelho, por exemplo, uma condropatia, é o que vai levar a um estresse aqui da musculatura glútea, uma tendinopatia glútea, vai levar a uma bursite pelo fechamento do espaço. Então, muitas disfunções vão acontecer por adaptação, tá? Na grande maioria das vezes vai ser isso. Então, você tem que pensar, raciocinar como foi que o corpo ele precisou se adaptar para acontecer aquela lesão, tranquilo? Então, aí é que está a chave, o grande código para você tratar a maioria dos problemas de saúde ortopédicos e até mesmo, muitas vezes, até reumáticos, tá? Olha só, pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa relação de equilíbrio que precisa existir entre mobilidade e estabilidade, tá certo? Muitas vezes você vai ter um paciente que vai ter uma dor por mobilidade excessiva, ele vai ter uma hipermobilidade, tá? Essa hipermobilidade está levando ao estresse também de tecidos, como na maioria das vezes vai ser intraarticulares, muitas vezes, tá certo? Às vezes até ligamentares, isso vai levar à dor também. Então você precisa identificar se o seu paciente ele tem, na verdade, uma hipermobilidade. É um paciente que ele não sente dor ao repouso, tá? Mas quando ele tenta fazer um movimento, principalmente ali no final, né, dos ângulos, que ele consegue fazer, ele acaba sentindo dor, tá? Então esse aqui é o paciente que você vai precisar dar uma maior ênfase ao fortalecimento, tá? Então vocês precisam aqui pensar principalmente nesses 7 vetores aqui de força, né? Que são conferidos, e também de movimento, que são conferidos principalmente por estes músculos que tem aqui embaixo, tá? Ó, o latíssimo do dorso e o peitoral maior vão trazer essa cabeça do húmero mais próximo da escápula, tá? A coifa do manguito rotador vai trazer essa cabeça do húmero mais próxima da escápula, tá? O latíssimo do dorso e também o redondo maior vão trazer essa escápula mais para baixo, então vão reter melhor ela ali no espaço
que ela deve estar na cavidade glenoide, tá certo? Então, tudo isso aí precisa ser feito nesse paciente que apresenta essa mobilidade excessiva, para que ele não acabe sofrendo luxações de ombro, que vocês sabem que a cada luxação, as chances desse paciente sofrer uma nova luxação aumenta muito, e ele pode evoluir para uma lesão por SLAP, né? Uma lesão de Bancarter, ou até mesmo, em alguns casos mais extremos, uma lesão de Hill-Sachs, que eu vou até falar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Então essas lesões aí por instabilidade podem levar a mais instabilidade e fazer o ombro desse teu paciente ficar saindo do lugar toda hora, tá? Ele sofrendo luxação. Então eu já tive muito paciente assim e realmente ele precisa muito de fortalecimento, tá? Porque o problema dele realmente é uma hipermobilidade. Agora você precisa ter uma certa atenção que a hipermobilidade ela sempre acontece por um excesso de estabilidade, né, uma hipomobilidade em algum lugar, tá? Então, se você tem uma hipermobilidade de ombro, existe algum segmento seu que não está movendo e você está precisando mover demais o ombro para que isso aconteça. Então, você identificar também as regiões que apresentam uma hipomobilidade, uma dificuldade de movimento, principalmente aqui do tórax e da cervical, vai ser muito importante, tá? Porque se eu tenho um trabalho que eu preciso alcançar o teto, por exemplo, e eu não tenho movimento de tórax para ajudar nesse movimento, eu vou ter que fazer tudo com o ombro, tá, pessoal? Então isso aqui vai causar frouxidões, ao passar do tempo, vai levar a lesões adaptativas também. Tranquilo? Então vocês precisam também pensar nisso. E a estabilidade, tá? Se eu tenho um excesso de estabilidade no próprio ombro, como é o caso do que vai acontecer na síndrome do impacto, eu tenho uma redução do espaço subacromial. Então, esse paciente ele precisa ganhar mobilidade, ele precisa ganhar espaço entre esse acrômio e a cabeça do húmero. Então, o pensamento já vai ser totalmente diferente. Você também vai utilizar o fortalecimento, mas na maioria das vezes vai ser apenas para o manguito rotador ou até mesmo para outros grupamentos musculares que vão criar essa possibilidade de um estado mais favorável para que consiga realmente abrir esse espaço subacromial, tranquilo? E a gente vai falar muito sobre isso também no tratamento, na avaliação desse paciente, tranquilo? Então não se preocupe em relação a isso. Então nós temos aqui alguns músculos, né, que vão fazer parte ali do volante escapular. Esse movimento aqui, pessoal, de giro da escápula, ele precisa acontecer, tá? Porque se ele não acontece, você não vai conseguir realizar todo o movimento do ombro, tá? Porque como eu falei para vocês, ó, olha só, dos 180 graus aqui de abdução desse ombro, né, de abdução lateral, 60 é feito pela escápula, tá? 60 é feito pela escápula e 120 feita realmente pelo ombro. Então, se eu não tenho aqui esses 60 da escápula, se a minha escápula ela está travada, ou se eu perdi a metade desse movimento, eu não vou ter os 180 e provavelmente quando eu chegar aqui, ó, na barreira, né, onde não vai haver mais movimento, esse paciente ele vai sofrer dor, tá? Porque alguém vai estar sendo muito estressado. Tranquilo? Então, você vai precisar avaliar a saúde desses músculos, tá? E que músculos são esses, Alan? Principalmente, pessoal, que eu falei para vocês lá no início, o trapézio superior, o trapézio inferior e o serrátil anterior. Esses músculos aqui, gente, o serrátil anterior, eu vou até alterar a cor aqui, esse músculo aqui, o serrátil anterior, ele vai fazer esse movimento aqui, ó, de abdução da escápula, tá? Então ele vai afastar a escápula ali do centro dos processos espinhosos, de onde vai sair ali realmente, né, das vértebras, um romboide, tá? Então, ele estira o romboide. Então, esse músculo aí, ele começa, vai ser o primário nesse movimento de volante escapular, tá? Então, você precisa ter uma boa atividade desse músculo. E se você tiver uma dificuldade motora nesse músculo, você vai já iniciar o movimento de volante escapular com dificuldade. Então, os exercícios de facilitação neuromuscular, eles são muito válidos para a ativação do serrátil anterior. E eu vou mostrar como é que você vai fazer isso, tranquilo? O elevador da escápula, pessoal, ele também tem uma ação aqui bastante interessante, né, no movimento de volante escapular, porque ele pode prejudicar muito esse movimento, tá? E também o peitoral menor, como eu falei para vocês, tá? E quem são os outros músculos, Alan, que vão fazer aqui esse movimento? As fibras anteriores do trapézio, tá? Essas fibras aqui, ó, mais anteriores do trapézio, vão, quando ela contrai, né? Você pode imaginar que ele vai puxar aqui, ó, essa região aqui da escápula no sentido da nuca, tá? Então, numa condição favorável, né? Contraindo os outros músculos também, essa escápula, ela vai girar, tá? Ela vai girar aqui, ó, vai fazer esse giro, né? Que é o movimento de volante escapular e vai permitir que você consiga realizar esses 60 graus aí
de movimento da escápula, tá? Então, já vai dar a possibilidade de você completar esse movimento de 180 graus e você não acabar sofrendo ali o impacto, beleza? Outro músculo que é muito importante é as fibras aqui inferiores do trapézio. Se essas fibras aqui, pessoal, elas contraem, elas vão também ajudar acessoriamente, né, secundariamente, nesse movimento também de volante escapular, tranquilo? Então, esses músculos aí, eles precisam ter uma boa ativação e você pode estar direcionando o fortalecimento, principalmente, dificilmente você vai ter um trapézio superior fraco, tá? Ele pode estar hiperativo, tá? Então, você pode trabalhar o relaxamento desse músculo. E no caso do trapézio inferior, você pode estar fazendo uma remada, dando um direcionamento, uma remada baixa, puxando ali realmente, fechando a escápula, para você aumentar a ativação desse músculo, tranquilo? Principalmente dessas fibras aí. E no caso do serrate anterior, você pode fazer o FNP, né? A facilitação, que vai cair muito bem, tranquilo? Então, quando você tem um bom volante escapular, você tem um bom giro desse na escápula, e você tem um manguito rotador forte, principalmente o infraespinhal, o subescapular e também o redondo menor, tá? Você vai conseguir brigar forças com o deltoide e fazer esse húmero ficar mais estável, mais inferiorizado, tá? Estável e inferiorizado, aumentando o espaço subacromial, aumentando aqui o espaço subacromial e possibilitando a pessoa realizar um movimento completo de 180 graus sem impacto e sem nenhum tensionamento excessivo de nenhum músculo, tá? Então, dessa forma, você vai conseguir fazer o movimento completamente sem dor. Tranquilo? Então, tudo isso aí precisa ser avaliado. Todos esses músculos precisam ser avaliados. Então, você vai palpar todos eles, verificar se existe uma dor referida, se existe um trigger point, se existe uma hiperatividade, se existe uma assimetria, uma diferença de densidade tecidual de um lado para o outro, se esse paciente ele apresenta uma dor apenas unilateral. Então, tudo isso aí a gente vai ver na nossa aula de avaliação, tranquilo? Hoje aqui realmente vocês estão somente tendo um primeiro contato, né, com o meu pensamento, essa é a forma que eu trato o ombro e que eu obtenho resultados tão rápido na minha prática clínica, tá certo? Então, como vocês sabem, né, a redução do espaço o espaço ali subacromial vai levar à lesão por cisalhamento do supraespinhal e também há muitas vezes um espessamento da buça, tá? A buça ela é uma estrutura, pessoal, que ela serve ali para amortecer. Então, se ela é hipersolicitada, se ela sofre muito cisalhamento, ela vai espessar, tá? Todo o tecido do corpo que ele é hiperusado, né? Hipersolicitado, ele vai aumentar a sua densidade, ele vai aumentar o seu tamanho muitas vezes também, tá? E a buça não vai ser diferente, ela vai acontecer esse espessamento aí, esse aumento do seu tamanho. E isso daqui vai dificultar ainda mais, porque vai diminuir, né, pessoal? Vai ter mais tecido dentro desse espaço subacromial. Então, vai ter menos espaço para o tendão ele deslizar, por exemplo. Então, ele vai sofrer mais cisalhamento. Tranquilo? Outra possibilidade, gente, é de você ter uma síndrome do impacto, né? Essa síndrome do impacto devido ao seu tipo de acrômio, tá? Porque existe acrômio que é mais plano, tá? Que está mais suscetível, nesse caso, à instabilidade, tá? Porque ele não vai barrar tanto assim o movimento. Então, esse cara aqui, geralmente, é o cara que está mais suscetível a uma instabilidade glenomeral. Tem o cara que é mais curvo, né? Que esse aqui é o mais comum. E também tem o cara que tem o acrômio bastante ganchoso. Esse cara aqui é o cara que mais vai sofrer com impacto glenomeral. Esse cara aqui, na maioria das vezes, é o único que vai responder positivamente a uma cirurgia de descompressão de ombro, tá? Aquela cirurgia ali que vai realmente diminuir o tamanho desse acrômio, vai aumentar o espaço subacromial, porque realmente essa era uma das causas primárias daquela lesão que ele estava sofrendo no ombro, tá certo? Então, como eu falei para vocês, o fortalecimento do manguito rotador vai ser extremamente válido, principalmente desses músculos que se encontram abaixo da espinha da escápula, né? E também do subescapular que se encontra ali na sua vista anterior, beleza? Então, esses músculos aí, eles vão tanto inferiorizar quanto aproximar a cabeça do húmero na cavidade glenoide, trazendo uma estabilidade, conferindo uma estabilidade, na verdade, perdão, uma estabilidade para esse ombro e também inferiorizando, aumentando o espaço subacromial. Então, fortalecer esses músculos vai ser a sua prioridade quando você pensa na funcionalidade desse paciente, tá? Então, você vai tratar a estrutura, você vai dar condições favoráveis para esse ombro mover-se livremente, você vai tratar a inflamação desse tendão
Muitas vezes uma lesão crônica vai precisar de uma intensificação dos efeitos inflamatórios para acelerar a cicatrização. Muitas vezes uma lesão aguda precisa de tratamentos anti-inflamatórios, tá? Um laser, até mesmo para quem gosta de utilizar, eu não uso ultrassom, ou até mesmo o padrão ouro, a eletrólise percutânea, a micro-EPI, tá certo? Ali é o padrão ouro realmente que vai acelerar a cicatrização desse tendão. Então, esses tratamentos eles podem ser direcionados pensando dessa forma, tranquilo? Você pode estar fazendo uso de uma termografia, por exemplo, para verificar se a dor do seu paciente tem correlação inflamatória, se aquele ombro ele está inflamado e apresenta-se ali realmente uma relação inflamatória do tendão com a dor desse paciente. Vocês vão verificar que existem muitos pacientes que têm dor no ombro, mas não tem uma inflamação desse tendão, não tem uma lesão desse tendão, tá? Então, a termografia ela pode cair muito bem nesse caso também. Tranquilo? Então aqui está uma imagem aqui da lesão, né, quase que completa da coifa superior, né, da coifa ali do tendão do supraespinhal, né, que faz toda essa parte superior ali da coifa do manguito rotador. Tranquilo? E outra coisa, pessoal, se você tem uma lesão no manguito rotador, em qualquer um dos músculos, a coifa aqui é uma só, tá? Então, existem grandes chances de aqui ser inervado, né, pelo mesmo nervo, e você ter uma dor aqui referida, né, segundo aquela teoria que eu falei lá também na aula de ciático, que é a teoria da convergência, tá? A dor aqui, a informação de lesão, ela está subindo, está convergindo no sistema nervoso central e está referida em toda a região, tá? Então você tem uma lesão do infraespinhal, por exemplo, por esforço repetitivo, né, um caixa de supermercado, e você ter uma dor generalizada no ombro, porque ela está referindo em toda a coifa, porque toda essa coifa pode ser inervada por apenas um nervo, tá? E está convergindo ali, referindo, trazendo essa dor realmente generalizada. Outra possibilidade, pessoal, de vocês encontrarem paciente, é de um paciente cirurgiado que passou ali realmente por imobilização, tá? Então ele desenvolveu, por exemplo, uma capsulite adesiva. Esse paciente ele tem uma inflamação da cápsula articular e ela adquiriu rigidez, então ela não está aceitando o movimento. Então esse é um paciente que ele apresenta uma fibrose muito parecida com aquela fibrose que se forma no joelho, do paciente que passou por uma lesão de joelho e fez ali a cirurgia de reconstrução de um ligamento, por exemplo. Então esse paciente aqui ele vai sofrer muita dor ao movimento, ativo principalmente, ele, na maioria das vezes, não vai nem conseguir fazer, porque a cápsula não vai deixar. Então, você mobilizar passivamente, depois evoluir para uma mobilização passivo, assistido e até mesmo ativo, vai ser progressivamente muito benéfico para esse paciente, tranquilo? Então aqui a capsulite adesiva não é um problema realmente muito complexo de se tratar, é recuperar a mobilidade dessa cápsula articular, a extensibilidade dela e fortalecer e trazer funcionalidade para o ombro desse paciente, tranquilo? Aqui ó, nós temos aqui algumas ideias, né, algumas possibilidades para lesão do ombro, né, lesões aí de tecidos cartilaginosos. O principal deles que vocês podem acabar se deparando é com as lesões de labro. O lábio glenoide, chame como você preferir, tá? Essa estrutura aí, ela é extremamente importante para conferir estabilidade para o ombro. Ele é como se fosse um menisco para o nosso ombro, pessoal. E você pode sofrer, né, de uma instabilidade já. Você tem músculos que são muito fracos, eles aceitam muito movimento. Por exemplo, um jogador de vôlei, um jogador de basquete, tá? Então ele hipersolicita essas estruturas, né, de forma a ganhar muita mobilidade em todos eles. E essa hipermobilidade levar a uma lesão do labro, que ele está sendo usado a todo momento para trazer essa estabilidade para o ombro, tá? E a cada vez que você sofre uma luxação de ombro, vocês sabem que as chances de haver uma nova aumentam muito. E havendo uma nova, cada vez mais você aumenta as chances de acabar sofrendo uma lesão aqui, ó, nesse labro, muito parecido com a que acontece lá no menisco, uma lesão de alça de balde, por exemplo, lá no menisco. É bastante parecido com essa lesão aqui de SLAP, tá? E você pode aqui, inclusive, em até alguns casos, né, haver o desligamento aqui, ó, do tendão da cabeça longa do bíceps e ele ficar apenas ligado a esse pedaço do lábio glenoide que foi solto, tá? Então, nesse caso aqui, esse é um paciente que vai precisar de cirurgia, gente, porque o movimento de dobrar o cotovelo para ele é extremamente doloroso, tá? Extremamente doloroso mesmo. E esse paciente também, vocês conseguem ver aqui através desse exame aqui de imagem, e até mesmo desse outro aqui que está do lado, que o lábio glenoide, pessoal, ele simplesmente abraça, né,
essa cabeça do húmero, e ela permite, né, que essa cabeça do húmero faça o movimento sempre ligado a ele, de forma mais anatômica, de forma mais fisiológica, tá? E quando você acaba sofrendo muito essas luxações, você pode também ter uma lesão de Bankart, por exemplo, que é uma lesão aqui do lábio, na sua faixa mais posterior, tá? Então aqui é uma lesão que vai acontecer quando você acabar sofrendo múltiplas luxações nesse ombro, tá? E havendo até mesmo uma instabilidade muito grande e você sofrendo uma lesão mais traumática, né? Mais relacionada a um trauma, a uma queda talvez da própria altura, um pouco mais alto, você pode sofrer ali também uma lesão de Hill-Sachs, né? Que essa lesão, ela simplesmente é a mais grave de todas, onde você vai ter a borda ali da glenoide, né, simplesmente entrando realmente na cabeça desse húmero, tá? Então ela vai perfurar e vai quebrar aquela conformação que a cabeça do húmero tem. Então esse paciente aqui é um paciente que vai sofrer muito fácil de um processo de artrose, né? Na verdade aquilo ali já é uma degeneração, nesse caso traumática, da cabeça do húmero. Então esse paciente ele vai sofrer muito com dor, rigidez, edema intraarticular. Então muitas vezes esse paciente ele vai até precisar de uma protetização, tá? Então, acho que o principal aí dessas lesões traumáticas que eu precisava falar para vocês era isso. Outra coisa muito importante é que o paciente com instabilidade, você precisa evitar esse movimento aqui, ó, de abdução lateral com rotação externa, tá? Esse movimento aqui é o principal mecanismo para luxação do ombro nesse tipo de paciente, tranquilo? Então você precisa tomar esse certo cuidado aí ao utilizar exercícios utilizando esse plano de movimento e também orientar ele, né, não criando cinesiofobia, né? Ele não vai deslocar o ombro simplesmente porque colocou o ombro nessa posição, tá? Mas se ele está fazendo algum esforço a mais, você vai identificar isso com ele, ele pode sim acabar sofrendo ainda mais luxação por conta desse movimento, tranquilo? Como eu falei para vocês, pessoal, o sistema visceral ele também está muito atrelado, né, à questão das dores referidas, tá? Então, essa imagem aqui, ó, que vocês estão vendo, ela nem é tão, não está tão perfeita assim, porque o estômago, tá? O estômago e o diafragma, tá? O diafragma ele até tá aqui, né, pessoal? Ele até tá aqui nessa linha aqui, nessa borda mais roxa, né, no ombro esquerdo, tá? Mas o estômago e o diafragma, eles podem referir dor para o ombro esquerdo, tá? Assim também como o coração, como vocês sabem, um paciente que está ali infartado, né, está infartando, ele apresenta essa dor que vai irradiar, né, que ela vai referir ali no ombro esquerdo e vai descer em todo o trajeto do membro superior esquerdo, pode subir até em direção à mandíbula, tá? Então, as vísceras, elas podem referir dor, né, através do seu viscerótomo, né, através das relações metaméricas que ele apresenta, tá? Então, assim como também a vesícula biliar e o fígado podem referir dor para o ombro direito, tranquilo? E além de tudo isso, né, além de você ter uma disfunção visceral, você ter uma perda de mobilidade visceral, você ter realmente uma doença nessa víscera, uma pedra na vesícula, de você ter uma esteatose hepática, você ter ali um problema hepático, uma cirrose hepática, de você ter uma gastrite, uma úlcera, um processo de ulceração nesse estômago, e você acabar sofrendo de dor nos ombros, você também tem a possibilidade da simples perda de mobilidade dessa víscera, está sensibilizando os tecidos, e você, ao fazer um movimento, esse movimento está sendo impedido pela fáscia visceral, tá? As fáscias, elas precisam aceitar o movimento, tá? Então, se eu vou mexer o meu braço direito e existe uma relação visceral aqui no meu diafragma, no meu fígado, por exemplo, que está impedindo esse movimento no meu estômago, ele vai impedir o movimento porque simplesmente o meu órgão não vai aceitar o afastamento, a extensão dessa fibra. As fibras de colágeno, né, da face não estão aceitando o movimento simplesmente para tentar te proteger de alguma coisa que não existe, tá certo? Então, a disfunção, a perda da mobilidade dessas fáscias, né, que envolvem ali as vísceras, pode levar você também a uma dificuldade no movimento. Então, por isso que a osteopatia ela é tão interessante assim, pessoal, porque você às vezes acaba ali mobilizando uma víscera dessa e a mobilidade do ombro ela simplesmente é restaurada, tá? O paciente ele às vezes nem tem realmente uma doença local ali no ombro, mas ele apresenta uma disfunção visceral. E mexendo ali numa víscera, que não, na maioria das pessoas, né, que trabalham, são da área da saúde, a medicina realmente tradicional jamais pensaria, tá? Então, é por isso que a fisioterapia realmente ela apaixona quem busca estudar, quem trata realmente os pacientes,
com paixão, com vontade realmente para resolver o problema delas, tá? E isso vai fazer total diferença. Eu espero que vocês tenham sucesso, pelo menos ao tentar entender aqui qual que é o meu pensamento sobre tratamento na dor no ombro. E isso aqui é basicamente, gente, um início, né, dos conceitos aqui, dos pensamentos que envolvem a minha metodologia para tratamento de dor no ombro. Então, no próximo aqui eu vou tentar já abordar a avaliação, mostrar para vocês os testes que eu utilizo, que são os mais simples. A gente tem que ir no básico, tá? O básico realmente funciona, gente. O básico realmente funciona, tá? Se não funcionasse, o pessoal não utilizaria tanto. Os testes ortopédicos, eles não são 100% fidedignos, mas sendo positivo, pode ajudar bastante na sua prática clínica. Tranquilo? Não se esqueça de curtir esse vídeo, comenta aqui embaixo se você também pensa, né, assim como eu, dessa forma, no tratamento na dor no ombro, e deixa o like aí nesse vídeo, salva ele nos favoritos, na sua playlist, tranquilo? E compartilha ele aí no grupo da sua sala de aula, se você está ainda durante a graduação, tá? E você está procurando saber um pouco mais sobre dor no ombro, sobre tratamento, tranquilo? Compartilha lá para você me ajudar cada vez mais, tá? Se você me ajuda, eu vou conseguir tá trazendo aqui cada vez mais vídeos para tentar também interagir com vocês, né? Compartilhar esse conhecimento, porque vocês também vão comentar aqui e vão me ensinar muita coisa, eu tenho certeza disso. Valeu? Até o próximo vídeo, vou tentar soltar aí ainda durante essa semana, tranquilo?